Fala, gente boa do Clube de Leitura do Gabo, aqui é o Diego com mais um vídeo. E hoje eu trago para vocês O Mundo de Aisha, a revolução silenciosa das mulheres no Iêmen. Bom, essa obra ela é produzida, né, ela é um quadrinho, uma graphic novel, produzida pelo artista Hugo Bertotti, né? Vocês podem ver, ó, uma arte muito bonita, um acabamento ótimo, olha só. Podem ver. E ele produziu essa obra de acordo com entrevistas realizadas pela fotojornalista Agnes Montanari, né? A Agnes, então, ela percorreu uma série de países realizando entrevistas dentre esses países, o Iêmen. E ela trouxe, então, fotos, né? E essas entrevistas com uma série de mulheres que residem no Iêmen. E a partir dessas entrevistas, o Hugo então produziu uma graphic novel contando a chamada Revolução Silenciosa dessas mulheres. Aqui a foto de algumas delas que aparecem ao longo da obra. O que seria essa Revolução Silenciosa? O Iêmen, para quem não conhece, é um país que fica na Península Arábica, né? E é um país muito marcado pelas tradições muçulmanas, que tem um viés muito forte no patriarcalismo, né? E por ter esse modelo patriarcal, né, da supremacia masculina, nós temos então experiências bastante danosas em relação às mulheres que têm cerceado uma série de direitos que para nós ocidentais são naturais. Então o que acontece? Nesse livro nós podemos percorrer a trajetória dessas mulheres no enfrentamento a essa sociedade patriarcal. E nós vemos então difusas formas de resistência. As resistências mais efetivas e com maior ênfase, até aquelas resistências mais silenciosas e que mudam pouco a pouco a estrutura social do Iêmen, né? Então como é que acontece? Nesse livro nós conhecemos uma série de histórias, né, de uma série de mulheres que vão viver diferentes realidades, mas todas elas muito marcadas pelo patriarcalismo, né, por essa sociedade da imposição da vontade masculina. E essas mulheres vão gradativamente tentando fazer de forma silenciosa, de forma difusa, a mudança dessa realidade. Por exemplo, em uma das histórias, nós temos uma mulher lá forçada a se casar aos 11, 12 anos, e já assim que inicia a questão do casamento, ela já é obrigada a usar uma espécie de véu preto que cobre todo o corpo, deixando apenas os olhos à mostra, né? E ela não gostava de usar, incomodava usar, até porque atrapalhava no trabalho do dia a dia, de buscar lenha, de pegar coisas, e volta e meia ela retirava esse véu. E em um dado momento o marido pega ela assim, o véu, dá uma surra, daí ela fica muito triste, acontece uma série de coisas, né? E ela foge então dessa casa, esse marido acaba levando um tiro, daí passa por um processo muito difícil, né? Então aí nós vemos aí uma forma de luta e resistência, né? E uma forma de opressão praticada pelo homem ali que a violenta fisicamente e literalmente quase a mata, né, com um tiro. Então nós vemos essa história, né? Depois nós vemos uma outra história de uma mulher que perde o marido, também é casada muito nova, e tem que sustentar a família, e ela parte então a tocar um negócio que ela constrói, um restaurante, depois vira um hotel, e ela é muito reprimida, não só pelos homens, mas também pelas mulheres, que talvez por uma perspectiva egoísta de ver que a outra está conseguindo enfrentar e superar aquela sociedade machista, em vez de apoiar, em vez de ajudar, acabam de alguma forma puxando ela para baixo. Mas ela ainda assim consegue, né? Por alguns golpes de sorte, né, e por muita luta, por muito trabalho, ela consegue superar e se posicionar, fazendo os filhos estudar, fazendo as filhas estudar, né, por entender a importância não só do estudo como uma ferramenta de garantia da sobrevivência econômica, mas como um instrumento de libertação da consciência a partir da mudança cultural. Nós também percorremos a história da Aisha, né, que é uma das mais interessantes aqui nesse livro, que é de uma menina que pode estudar. E ao poder estudar e arrumar um trabalho com uma certa qualificação, ela se defronta então com uma dificuldade na própria relação com o namorado, que muitas vezes reproduz trachos da sociedade patriarcal, mesmo sendo alguém que teve uma oportunidade maior de estudo e que se espera então, que tem uma facilidade em conseguir superar algumas amarras culturais de uma sociedade de certa forma violenta. Mas mesmo assim, o marido acaba muitas vezes reproduzindo aquele machismo estrutural, né? E aquela mulher tem então que se defrontar com isso, né? Uma mulher muito mais, de certa forma, empoderada pela educação. Então daí nós temos então, como o próprio nome do livro diz, uma revolução silenciosa. Por que silenciosa? Porque muitas vezes não é aquela revolução aberta que nós estamos acostumados, né, de pessoas em armas tentando mudar drasticamente a realidade, mas sim uma revolução mais lenta que se processa no cotidiano, nas pequenas mudanças,
efetivadas no dia a dia, nos pequenos questionamentos, nas pequenas lutas e também nas grandes lutas, né, que muitas vezes, infelizmente, levam à morte de milhares dessas mulheres. Então não é um livro que tenta de alguma forma desmerecer e dizer que uma cultura é superior à outra, né, mas sim dizer que é uma cultura tradicional que tem fortes traços machistas, né? Assim como a nossa cultura ocidental também carrega consigo inúmeros desses traços, né? Se não há uma imposição em termos direta de investimentos na cultura ocidental, por outro lado, há muitas imposições que cerceiam o direito da mulher. Então esse livro é muito interessante. Para quem gosta de quadrinho também, ó, cabe destacar. É uma história triste, mas muito bem contada e que nos faz refletir. É uma boa obra, fica de dica aí para vocês, espero que leiam. Não esqueça de deixar o seu comentário, nos seguir aqui e lá no Instagram. E até a próxima, pessoal!